Caminhamos aqui para o terceiro parágrafo do texto e vamos com a leitura. O jacaré é um bicho indisposto, eu sei. Gosto muito dele. Veja que ela relata aqui que gosta dele. Mas não devo chegar perto, manter distância. Nunca vi, já disse. Tenho pena. Talvez seja pior para o jacaré por não o amar. Aqui começamos a estabelecer uma contraposição sobre o que é gostar e sobre o que é amar. Há uma colocação interessante. Não há aproximação do jacaré porque ele é indisposto. Talvez ele não esteja à disposição, não se disponha, não seja cordial para que possa haver essa aproximação. E havendo essa aproximação, poderia então existir uma relação de amor. A distância talvez inibe ou promova a inexistência do amor. Eu gosto dele, mas não sei se constrói. Novamente, vamos destacar a ideia do uso do verbo construir. Estou a ser sincera. Texto com características de português de Portugal. Ainda tenho que ler sobre isso. Talvez os bichos ferozes construam coisas às quais não sabemos dar valor. É importante pensarmos no valor que cada coisa ou lugar tem para cada bicho. Só assim vamos compreender a razão de cada coisa ser como é, depois de entendermos melhor a beleza comparece. Então vejam vocês que no finalzinho do último parágrafo, lembrando que lá na abertura, no final do primeiro parágrafo, o fechamento do primeiro parágrafo estabelecia uma colocação sobre uma visão do que é ser feio e como solução ou suposta ideia de solução para aquilo que aparece ou pode ser visto como feio seria o entendimento e a compreensão do que é ser belo. E aqui surge a ideia, na conclusão do texto, no finalzinho do terceiro parágrafo, a ideia de que a beleza ela surge a partir do momento que eu saiba compreender e ver o mundo e as coisas como realmente podem ser vistos. Agora tem algumas questões interessantes que eu quero destacar aqui. Principalmente essa parte em que ela diz assim, ainda tenho que ler sobre isso. Ler sobre isso significa que muito conhecimento e o saber sobre muitas coisas não será possível a partir de uma relação, como é a história do jacaré. Não posso estar perto. Nunca vi, como ela já disse, mas a leitura é o caminho para que eu possa tomar conhecimento, para que eu possa me aproximar daquilo que fisicamente eu não estou perto ou não posso ter acesso. Ela diz claramente, ainda tenho que ler sobre isso. É a leitura a chave e o caminho para a abertura de conhecimento daquilo que talvez eu não terei chance de conviver tão perto fisicamente. Talvez os bichos ferozes construam coisas às quais não sabemos dar valor. É importante pensarmos no valor que cada coisa ou lugar tem para cada bicho. Lembrando que o texto fala dos bichos e traz toda essa característica dos bichos ferozes, os exóticos e esquisitos, lá no primeiro parágrafo, ela dá uma ligeira ideia de abertura sobre uma comparação com os seres humanos. O texto fala de bicho, mas ao mesmo tempo permite que a gente construa inferências. Não podemos afirmar que o comportamento em relação com o ser humano é dessa forma como está sendo colocada nessa observação sobre os bichos, mas lembrando do que nós estudamos sobre inferir e interpretar, podemos interpretar determinadas coisas desse texto e, ao mesmo tempo, fazermos certas inferências. Então, para não me alongar aqui e finalizarmos essa leitura, lembrando que as atividades virão posteriormente, fica a súmula do que nós trabalhamos. Veja a desconstrução e reorganização do texto, o momento em que eu separo as partes que são importantes do primeiro, do segundo, do terceiro parágrafo. E aqui eu tenho o texto na íntegra, onde eu posso, de certa forma, ter a visão panorâmica. Mas eu só consigo compreender os detalhes
o que há de pormenores e importantes nesse texto, se realmente eu adentro a ideia do que o texto propõe. Ler superficialmente, passar os olhos, faz parte daquilo que nós chamamos da leitura informativa. A leitura informativa, ela não é suficiente para que eu possa fazer a interpretação, a intelecção do texto, porque somente a leitura interpretativa, onde eu sigo essas etapas da leitura seletiva, da leitura crítica, fazendo toda essa estratégia de trabalho, eu realmente me sentirei capaz de responder determinadas questões, se são certas, se são erradas, levando em consideração que esse texto foi aplicado na prova do PAS e, claro, podendo ser aplicado em qualquer outra elaboração de questões. Então, pessoal, fica aí a dica, né, para finalizarmos o assunto sobre como ler e entender o texto. Não tem outra alternativa a não ser se relacionar com o texto. E faço das palavras da personagem do texto a colocação quando ela diz aqui: ainda tenho que ler sobre isso. Quando não conhecemos algo, quando desconhecemos alguma coisa, o caminho é a leitura. E, de preferência, a leitura interpretativa, onde eu vou poder selecionar, onde eu vou poder criticar e analisar o texto com toda a propriedade e com responsabilidade, porque, afinal de contas, o texto deixa uma mensagem interessante. Saber se algo é belo ou feio depende da complexidade de observação e da capacidade de reconhecer as ferramentas e utilizar as ferramentas necessárias para poder observar e até chegar à compreensão do que realmente é a beleza.